paz do Senhor Jesus a todos. Já se achegando aí. Boa noite para vocês. Já chegando uns 3 minutinhos antes para estar aguardando aí cada um entrar. Paz do Senhor, Sheila. Obrigada. Estamos iniciando 3 minutinhos antes. Já vamos chamar a Thelma Vieira, Solange Pereira. Obrigada, Solange. Seja muito bem-vinda, Solange. Enquanto nós estivermos aqui aguardando um período para o pessoal entrar, eu quero que você medite nesse louvor. Esse louvor que pede para que o Senhor nos use. Mergulha nesse louvor nessa noite. Pede ao Senhor, você que tem desejo de que o Senhor lhe use. O Senhor está aqui para usar cada um de nós. Então que nessa noite, nesse momento, você medite nesse louvor que está sendo entoado. Que o Espírito Santo de Deus possa estar usando cada um de nós. Vamos adorar o Senhor nesse período, a qual muitas pessoas estão entrando nessa live. Uma boa noite, uma paz para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Lu, seja bem-vinda, Lu, obrigada. Thelma, já eu vou te chamar, você já entrou aí online. Obrigada, Thelma. Hoje nós estaremos aí com a Thelma Vieira, com um poderoso testemunho. E eu creio que cada uma de você que não está em vão nessa live, você estará recebendo um testemunho de vida, um testemunho muito impactante para a sua vida. Já nós estaremos chamando a Thelma, mas a princípio vamos meditar nesse louvor, pedir que o Senhor venha nos usar nessa noite. Brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Flavinha, boa noite, Flavinha, minha linda. De novo aí conosco, né, Flavinha? Tá entrando também agora Rezende, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Creio que o Senhor nessa noite reservou um momento especial para cada um de nós. Eu creio que nessa noite o Senhor reservou um período no qual você vai ser impactado pelo poder de Deus. Você vai entender algumas coisas que de repente nós não entendemos. Nós acreditamos em Deus, mas não entendemos algumas situações a qual vivemos. Já vou entrar com a nossa linda contato aqui com Thelma. Convidando Thelma para estar entrando ao vivo com a gente. Boa noite para todos. Flávia Moraes, boa noite. Seja bem-vinda. Thelma, me diz aí se você não está conseguindo entrar. Já fiz o convite para você entrar. Olá, lindona. Olá, boa noite. Olá, Thelma, seja muito bem-vinda, Thelma. Obrigada, Aline. Só deixa eu fazer uns ajustezinhos aqui, gente, que ao vivo é assim mesmo. Peraí, um momentinho. Thelma. Enquanto isso, nós estamos meditando aí no louvor tão maravilhoso, né? Usa-me, Senhor. Amém. Até que as pessoas todas venham conseguir entrar. Vamos meditar nesse louvor enquanto o Thelma está se ajustando. Estaremos já orando também ao Senhor, iniciando aí nossa live que, olha,
pessoal que tem nos assistido, que assistiu a live de ontem, quero agradecer. Já recebemos já, nossa, muitas pessoas agradecendo pela palavra, pelo testemunho da missionária Cristiane. Nós recebemos aí muitas pessoas dizendo que foram impactadas. E eu creio que você também, que hoje está nos assistindo, vai ser impactado também para a glória do Senhor. Então, já tem gente entrando. Agora eu quero que nesse momento você se concentre, porque nós estaremos agora atraindo a presença do Senhor para estarmos orando, agradecendo por mais essa live. Senhor, aqui estamos, Pai, e queremos agradecer, Deus, por mais a live, Deus, a qual o Senhor nos concede, por mais esse momento, Senhor, a qual o Senhor nos presentia, Senhor, para estarmos ouvindo mais um testemunho de poder, Senhor, um testemunho, Deus, a qual o Senhor fez, Senhor, e tem feito, Senhor, grandes moveres. Deus, entrega cada vida que está tentando entrar na live, cada vida que já está, Deus, toma cada vida em tuas mãos, fala cada condição. Deus, nós profetizamos que depois dessa live, Deus, nunca mais essas pessoas serão as mesmas. Nós abençoamos a cada vida em nome de Jesus. Você que está entrando agora conosco ao vivo, nós estaremos já falando com Thelma Vieira, diretamente do Mato Grosso do Sul, hein? Ela recebeu o nosso convite com muita gratidão, aceitou. Ela fala da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Olha, Thelma, muito obrigada, gente, por você aceitar. Tá todo mundo me ouvindo? Dá um ok aí, por favor, se tá todo mundo ouvindo a minha voz, se tá tudo legal, se tá dando para assistir, para entender direitinho. Eu sei que tá oscilando um pouco a internet, mas não sei qual é o problema, mas vai ser resolvido. Mas tá todo mundo, dá um ok aí quem tá conseguindo ouvir. Bernardo, seja bem-vindo, Bernardo Ferreira. Diaconisa meu sobrinho! Jéssica, o áudio tá bom. Ah, então que bom, graças a Deus. Olha, vamos agora declararmos o fundamento desse propósito a qual o Senhor colocou no nosso coração. Que ele encontra-se baseado no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, essa palavra não tem muito o que explicar, porque ela já fala profundamente. O tema da nossa live é o amor de Deus enviando Cristo por cada um de nós. Então, o intuito de tudo que está acontecendo, de tudo que irá acontecer, é demonstrando que Deus nunca esqueceu de nenhum de nós. Eu não sei, cada pessoa que está na live, que vai assistir depois, a situação que vive, mas entenda já desde já, o amor de Deus por você e por mim é muito grande. Por isso ele enviou o que ele tinha de mais precioso. Então não se sinta menos, sinta-se amado e amada, porque Deus vai fazer coisas muito grandes através de cada alimento que nós recebermos aqui durante toda essa semana. Hoje nós estamos com a nossa amiga Thelma, que eu intitulei, ontem foi o improvável de Deus, que foi a missionária Cristiane. Hoje eu intitulei, por eu conhecer o testemunho de Thelma, o título, né, além do amor de Deus, é claro, a tua dor pode gerar cura. Então, nesse momento, eu já vou atrair Thelma para iniciar. Vander, seja muito bem-vindo, Vander Ribeiro. Para iniciar falando já... Não inicia logo no testemunho, não, Thelma. Fala alguma coisinha, porque eu sei que tem muita gente que está tentando entrar e já vai entrar para não perder nenhum detalhe. Então, essa é Thelma
Fica com a palavra aí agora, Thelma. Saudade. Olá. Saudade, Aline. Obrigada pelo convite. Bem, na verdade, esse convite para mim foi irresistível, né? Eu teria que aceitar, vindo de... Aumenta um pouco o seu áudio, Thelma, que para mim tá baixo. Não sei se para as pessoas. Peraí. Vê se tá melhor agora. Melhorou? Tá ok? Então, assim, para mim é irresistível esse convite. Então, assim, eu fui desafiada, na verdade, porque eu tô passando por uma semana de mudança, mas mesmo assim eu falei, não, eu vou. Fecha ali a porta, filho. Eu falei assim, eu vou, porque eu creio no propósito de Deus, através dessa live, e que você possa ser tocado. Vou me apresentar aqui, fazer um apanhado. Meu nome é Thelma, sou casada com José Fábio, tenho Alícia, Lucas e Gabriel como filhos. Sou enfermeira, sou carioca, estou residindo aqui no Mato Grosso do Sul desde 2015. E agora Deus também está fechando esse ciclo na minha vida, me levando para outro lugar. Mas através de algumas coisas que eu vivenciei, eu quero falar para você. Existe um propósito da parte de Deus na nossa vida em relação às dores que nós passamos. Ontem a gente estava ouvindo o testemunho da missionária, né? E me tocou muito. Porque, na verdade, às vezes a gente olha a nossa vida como se a nossa dor fosse maior que a do outro. Só que todas as pessoas têm um filtro da dor. E às vezes a dor que eu passo, para você pode ser pequena, mas às vezes para outra pessoa pode ser insuportável. E Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa estrutura e Ele nos dá aquilo que a gente pode suportar, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Vocês estão conseguindo me ouvir ou tá tendo ruído? Para mim tá um pouquinho baixo. Não sei como é que tá para as outras pessoas. Coloca aí, por favor, se está todo mundo ouvindo um alto bom som. Se tá ok para a Thelma iniciar aí com o testemunho dela, edificante. A Sheila tinha colocado ótimo, não sei. Você pode comentar aí, por favor. Amém. Flavinha disse que tá ok. Mais alguém? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem. Então tá ótimo. Então se tá dando para ouvir bem, tá ótimo. Thelma é uma grande amiga. É uma pessoa que aprendi a amar. Conheci Thelma no Albert Schweitzer, né? Onde eu fazia na época ainda era estágio com um doutor que foi meu médico, instrumentei para ele durante muito tempo, doutor Edson, maravilhoso também. Doutor Edson me fez nesse dia conhecer uma preciosidade que é Thelma e uma situação meio engraçada naquele momento, porque ele disse, olha, minha irmã engravidou. Eu falei, que legal. Ele, não, mas ela é ligada. Eu brinquei com ele, falei, você que ligou? Aí ele falou, não, mas eu preciso examiná-la agora. E aí eu queria uma curiosidade para conhecer Thelma. Acabou que eu conheci Thelma exatamente nesse dia, mas a Thelma que vai iniciar falando, que vai dizer como que foi, o que aconteceu naquele dia lá no Albert, que ela foi fazer uma ultrassom. Então, Thelma, pode iniciar sua fala, fica aí à vontade para falar com cada um de nós. Amém. Aline, que desafio. Eu acredito que para algumas pessoas, talvez que estejam aqui, já conheçam um pouco da minha história, mas eu gosto de dizer que eu sempre fui uma pessoa muito amada, né? Eu fui uma menina adotada e dessa família maravilhosa, né? Inclusive meu irmão Edson, que a Aline está citando. E durante a minha vida, eu enfrentei algumas situações relacionadas a
rejeição, né? Então, assim, eu fui crescendo, tudo, e algumas coisas ficaram ali incubadinhas. E quando eu já grande, já tinha aceitado ao Senhor Jesus, conheci o meu esposo, né? Que hoje é meu esposo, a gente começou a, a namorar, enfim. Em 2009, eu me casei com ele. No mesmo ano, eu tive a Alicia, minha primeira filha, minha princesinha, muito linda para quem conhece. Em 2010, eu tive outro filho, que foi o Lucas. E em 2012, eu tive o Gabriel, que é o meu caçula, né? Só que o que acontece? Eu morava numa casa muito confortável, né? Assim, sempre tive o amor da minha irmã, enfim, né? Cheguei a morar um tempo com a minha irmã. E quando eu tive a Alice, eu precisei ir para a casa da minha sogra. E na casa da minha sogra, eu morava praticamente dentro de um quartinho. E eu tive, né, no caso, eu fiquei com a Alice, depois eu tive o Lucas, depois o Gabriel. E no Gabriel, eu falei assim, gente, não posso mais ter filho, né? E engraçado que parece que foi descuido, mas não foi. Eu estava tomando remédio, mesmo assim engravidei. E na gestação do Gabriel, meu irmão falou assim, você vai fazer a laqueadura. E interessante que eu trabalhava num hospital público, em Duque de Caxias, Adão Pereira, onde a médica que atuava comigo, ela era muito voltada para as funcionárias. E ela falou assim, Thelma, quando você tiver bebê, você tem aqui com a gente, porque eu mesma vou fazer seu parto e eu vou te ligar. Interessante isso. E ela cuidou de toda a minha gestação, tudo, e no dia ela fez a laqueadura. E eu lembro até hoje que quando terminou, Aline, o meu parto, ela veio me dar um beijo na minha testa, ela falou assim, Thelminha, você tá ligadinha. E eu guardei aquilo, né? Isso em 2012. Então, ligada, estava tudo tranquilo. Um ano depois, eu achei muito interessante porque foi um ano exatamente depois. Isso foi em outubro de 2012, outubro de 2013. Eu começo a sentir um mal-estar, começo a ter aí uma alteração. Eu falei, gente, isso não tá legal, né? Aí o meu esposo falou, Thelma, faz um beta-HCG para ver, né? Só para descartar essa possibilidade, porque assim, nas minhas gestações eu tinha sempre esses sintomas, ficava muito enjoada pela manhã. E eu fiz, e para minha surpresa, eu estava, beta-HCG deu positivo. E aí eu fiquei naquele susto. E eu liguei para o meu irmão, né, que a Aline acabou de falar, ginecologista, obstetra, e ele falou assim, Thelma, entra em jejum agora, porque você está laqueada, então assim, entra em jejum que talvez a gente vai precisar fazer uma cirurgia de urgência em você. E eu ali sem entender nada, eu só entrei em desespero, né? E eu fui até onde ele estava nesse dia, né, que a Aline está falando, e na ultrassonografia a médica falou assim, Thelma, tá no local certinho, tá no útero, tá tudo lindinho. E eu falei, meu Deus do céu, como é que isso pode acontecer? Eu fiquei perplexa. E eu não entendia o porquê disso. E eu lembro de um dia que eu estava indo para o meu trabalho, né, justamente esse Adão Pereira Nunes, e quando eu estava atravessando uma ponte, eu estava tão desesperada que eu me debrucei da ponte, porque eu sentia vontade de tirar minha vida, porque eu não via uma saída ali naquele momento para mim. Porque várias coisinhas aconteceram ao mesmo tempo na minha vida. Eu estava morando com a minha sogra e interessante que eu quero compartilhar isso aqui com você, porque talvez você esteja vivendo um momento onde você olha para um lado, olha para o outro e você não vê a saída. Às vezes tem momentos na nossa vida que a gente não vê oportunidade de Deus às vezes fazer. E às vezes a gente se vê no desespero, né? Mas são nesses momentos que Deus mais está ao nosso lado.
E nesse momento eu falei assim, eu não pensei em nada, eu falei assim, gente, é mais um tempo que eu vou ter que ficar na casa da minha sogra. É só isso que vinha na minha cabeça. Só que eu comecei a negligenciar muitas coisas que Deus estava fazendo dentro da casa da minha sogra. E interessante que eu fui para casa, falei com a minha sogra, naquele dia estava bem abalada, e eu falei assim, sogra, agora mais do que nunca eu vou precisar sair daqui, porque tô no meu quarto filho, e a gente está morando aqui praticamente nesse quarto. E ela falou assim, olhou para mim, e com lágrimas nos olhos, eu não esqueço disso, ela falou assim, Thelma, eu não consigo mais viver sem essas crianças. Vocês são tudo para mim. Vocês se tornaram a minha família. E assim eu me emocionei muito, e essa frase me impactou muito, porque eu vi que mesmo que eu estivesse vendo que eu estava sendo um peso na casa da minha sogra, ela não estava vendo assim. Ela estava vendo como se eu estivesse levando vida para ela. E fiquei triste, né? Passei por um momento bem assim, de chateação na minha vida, né? São questões que às vezes a gente precisa ficar se perguntando. E em 2014, né, no caso, 2013 eu descobri, né, 2014 foi um período muito difícil da minha vida. Porque a minha sogra, ela adoeceu. E quando ela adoeceu, no dia que ela falou assim, eu tô com umas dores, Thelma, ora por mim, ela nunca tinha pedido oração por mim. E nesse dia eu orei com ela, e Deus começou a mostrar algumas coisas para mim. E eu lembro que no dia antes de ela se internar, em 2014, meu filho não tinha, eu estava grávida, tá? Dessa gestação, depois de laqueada. E ela precisou se internar, né? Fazer uma cirurgia. E quando ela estava entrando no carro da minha cunhada, Deus falou assim para mim, abrace ela. E eu ali naquele momento, eu falei, ai, vai ter outras oportunidades. E eu dei um beijo nela, mas eu não a abracei. Você sentiu medo, Thelma? Quando ela pediu um abraço, você sentiu algum... O que você sentiu nesse momento desse abraço que ela pediu? Ela não pediu, foi o Espírito Santo que falou para mim, abrace ela. Entendeu? Entendi. Entendeu? Ela pediu para que eu orasse por ela, eu orei. Aí quando ela foi internar, o Espírito Santo falou assim, abrace ela. E eu não a abracei. E o que acontece? Quando eu entrei para dentro de casa, o Espírito Santo falou assim, foi o último abraço, ou foi a última oportunidade. E ela se internou, ela foi fazer uma cirurgia de vesícula. Só que quando ela foi submetida à cirurgia, o médico observou uma lesão, né, assim, bem grande, não conseguiu nem dar continuidade, precisou fechar novamente e ela foi submetida a um tratamento de câncer logo depois, né? E assim, eu fui no hospital visitá-la, só que não era mais aquela mesma coisa, ela não conseguia, entendeu? Levantar assim da cama, não conseguia fazer aquilo que o Espírito Santo me mandou fazer ali naquele dia. Então senti de compartilhar isso aqui, porque às vezes as pessoas passam por nós e às vezes a gente não obedece à voz do Espírito Santo. Às vezes a gente fica postergando. Às vezes é um perdão que a gente precisa liberar, que a gente não libera. Às vezes é uma palavra de bênção na vida de uma pessoa que a gente sabe que precisa, que a gente não fala. E a gente prende a nossa própria vida no mundo espiritual, né? E é algo muito sério. Antes de você prosseguir com a continuação do testemunho, foi exatamente essa mensagem que hoje, na parte da manhã, o Senhor ministrou comigo sobre nesse ponto da sua sogra, e para a gente estar enfatizando mesmo para as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir, o perdão é a chave para muitas portas. O perdão é a chave. Você está falando de perdão e o Senhor, assim, comigo falou muito forte hoje da parte da manhã, porque às vezes nós
precisamos e queremos muitas coisas, mas a gente não entende que o perdão, às vezes, é uma simples coisinha, esquece de abrir uma grande porta. Então, você que está entrando agora aí, já estou vendo mais de uma pessoa entrando nova, a gente tá com a Thelma, né? A nossa amada Thelma, que está trazendo um testemunho para nós que até o momento ela era uma pessoa que já tinha 3 filhos, resolveu fazer uma laqueadura, porque 3 filhos para ela já era, né, o suficiente. E Sim. uma hora ela descobre que engravidou, mesmo laqueada, mesmo ligada. Seu irmão, sendo obstetra, imaginou que o feto estaria sendo fecundado nas trompas, que é normal de quem já é ligado. E ele fez lá o procedimento de ultrassom e viu que está bonitinho no útero. E Thelma já estava totalmente, né? Já estava totalmente precisando sair da casa da sua sogra, que ela enfatiza que amava sua sogra, ama sua sogra, mas que agora se via numa situação tão difícil, mais difícil do que antes, porque 4 filhos dentro de uma casinha pequena não dá, né, Thelma? E só que ela diz que sua sogra adoece, e é exatamente nesse ponto que ela está. O Wesley, seja muito bem-vindo, e agora ela vai dar continuidade a esse testemunho, onde ela vai no hospital, onde ela, o Senhor, antes de levar a sua sogra, o Senhor diz a ela, abraça ela. E às vezes o Senhor fala algumas coisas com a gente às vezes não atenta. Um simples gesto nosso, uma simples detalhe que às vezes a gente deixa desapercebido. E Thelma não abraçou, e nesse momento ela vai ao hospital. Então a Thelma agora vai dar continuidade. E nesse período, Deus falou muitas coisas ao meu coração. E voltando um pouquinho, né, para a questão da laqueadura, eu descobri que eu estava grávida, então tive essa gestação, né? Aí em 2014 minha sogra adoeceu, então já passei também por esse todo turbilhão, né? E quando foi, eu acredito que, não sei se foi, foi início do ano, que a minha sogra estava internada, enfim, estava fazendo a continuidade do tratamento, né, da gestação. E, incrivelmente, eu trabalhava no hospital de Saracuruna. A médica que trabalhava lá, ela trabalhou um plantão com meu irmão, onde eu estava, no Hospital Albert Schweitzer. Então, ela me conhecia do Saracuruna, do hospital público, e conhecia também a minha história através do meu irmão lá. Então, ela trabalhava com a doutora Juliana, gente. É só Deus que explica. E ela fez esse acompanhamento, né? Ela fez essa ponte no dia do meu parto, no dia que eu fui ter o Rafael, que foi o meu 4º filho, né? Ela estava lá. E ela acompanhou o meu parto. E eu lembro que no final do meu parto, ela chegou e falou assim, a doutora Juliana. Porque assim, eu questionei uma vez, que eu falei assim, será que eu realmente estou ligada? Eu questionei. Eu fui questionar essa médica, e a médica falou assim, Thelma, eu tenho certeza que eu te liguei, meu amor. E interessante que ela falou assim para mim, olhe o que Deus quer fazer através disso. Não rejeite essa gestação. E, incrivelmente, o que aconteceu? Essa médica estava, e no final do meu parto ela falou, a doutora Juliana não mentiu para você. Ela deixou você ligadinha. Uma trompa estava afastadinha uma da outra e estava cauterizada. Ou seja, foi um milagre eu ter gerado o Rafael. E o significado do Rafael é Senhor que cura. E é muito forte isso, porque é exatamente o que esse processo de Deus na minha vida me gerou, cura. E eu falei assim, gente,
são tantas coisas que eu estou passando, né? E 2014, a minha sogra, praticamente, ela adoeceu, ficou pouco tempo no hospital, até agradeço a Deus, porque ela não ficou em sofrimento, mas ela faleceu e 2 meses depois, não, um mês depois que ela faleceu, eu estava chegando na casa da minha sogra com o Rafael no colo. Então, assim, era uma casa que já estava vazia, porque eu tinha perdido minha sogra, porque você sabe, perder uma pessoa querida e você morar na mesma casa é muito difícil. E um mês depois eu estava lá entrando com uma vida nos braços, né? Porém, o Rafael veio muito saudável, veio lindo, branquinho, cabelinho espetadinho, tudo perfeito, saúde perfeita, né? E com 2 meses, o Senhor aprove recolher o Rafael. E o que aconteceu, assim, nesse período que eu quero compartilhar com vocês, né? Porque é tanto detalhe, é tanta coisa, se eu for falar vai ficar muito extenso, né? E eu quero ser bem objetiva e direta para que você possa ser alcançado. No dia anterior ao falecimento do meu filho, Deus me levou numa atmosfera dentro da minha casa diferente de tudo que eu vivi. Eu tinha meus 4 filhos, né? Eles ainda eram pequenos, e foi nesse dia eu entrei no banheiro com eles, eu fiz coisas diferentes que eu nunca tinha feito, Aline. Aquele dia ali foi um dia diferenciado na minha vida, sabe? Eu acredito que isso foi todo um diferencial, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo naquele dia falou para mim: você não vai fazer nada para você hoje, você vai cuidar dos seus filhos. E eu fui, obedeci. E eu cuidei muito bem deles, deixei eles bem, sabe? Eles foram muito bem cuidados nesse dia. E Deus me levou numa ministração, que até hoje eu procuro, eu já não encontro mais ela, que é Beleza Ideal, que foi ministrada pela Ana Paula Valadão. E eu estava sentada assim na cozinha, e Deus falou assim: assiste ela. E eu assisti, e ela fala sobre a dor que ela sentia quando ela cantava aquela música Aos Olhos do Pai. Porque fala: aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. E ela se sentia feia. Então ela cantar isso, e foi uma das músicas que mais fez sucesso, e ela cantar isso doía nela. Mas ela sabia que a dor que ela sentia estava gerando cura para muitas crianças que estavam sendo ministradas através daquele louvor. E realmente um louvor que tocou muito a minha vida. E nesse dia, quando ela estava falando isso, o Espírito Santo falou assim no meu coração: a tua dor vai gerar cura para milhares de mulheres. E aquilo me impactou tão grande, porque assim, não foi para umas mulheres, foi milhares. Eu lembro dessa palavra, milhares. Eu falei: milhares, Senhor, muito, né? Mas foi isso que o Espírito Santo falou para mim. E eu guardei aquela palavra. E isso foi num dia, se eu não me engano, foi numa quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, eu acordei. Na verdade, eu acordei de madrugada, 3 horas da manhã. Deus me levou numa caixinha. E eu tirei 3 horas da manhã. Uma palavrinha falando assim: eis que faço nova todas as coisas. Guardei para mim também. De manhã, 7 horas da manhã, o cara buzinando, bi, desesperado para acordar meus filhos. Aí eu fui no banheiro, a gente acordou naquele susto, eu fui no banheiro, meu peito cheio. Eu falei: meu Deus do céu, meu peito tá jorrando, o Rafael quer mamar. Quando eu fui no berço, né, ele tinha até acordado de madrugada, e eu dormi com ele ao lado da minha cama. E quando eu fui no berço, meu filho estava parado ali no berço. E eu, naquele momento, eu não tinha palavras. Eu só falei assim: Fábio,
E pela minha voz, pelo tom da minha voz, ele já veio correndo porque ele sabia que tinha acontecido alguma coisa. E quando ele chegou no quarto, ele começou a ficar muito desesperado. E ele começou a gritar, ele questionou a Deus em alguns momentos. E foi um momento muito difícil para nós, né? Porque a gente já tinha tido uma perda considerável recente, né? E ele, pai, né, perdeu um filho e uma mãe também. Para ele também foi muito dolorido. E o Espírito Santo foi e começou a trazer aquela palavra do dia anterior. Então ali o meu coração começou a tentar não entender, mas colocar dentro de mim que, meu Deus, isso tem um propósito. Eu sei que a minha dor vai gerar cura de alguma maneira e eu não sabia. Eu não sabia o que Deus ia fazer. E agora eu quero ser boca de Deus na tua vida. Às vezes você pode estar esperando por um milagre de Deus. Só que às vezes você olha para um lado e para o outro e você às vezes não vê o milagre acontecer. Mas é nesse momento que o Espírito Santo está do seu lado. E às vezes a gente fica tão preocupado, fica tão agitado, que a nossa agitação não impede a gente de ouvir, ter sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. E eu precisei ter muita sensibilidade, gente. Porque ali naquele momento, eu sei, Aline, se eu tivesse me desesperado, se eu tivesse falado e questionado a Deus ali naquele momento, eu, ao invés de levar tranquilidade para o meu marido, eu levaria o quê? Desespero para ele. E às vezes até a gente poderia ter enfrentado problemas no casamento. Mas ali eu tive que ter muita sabedoria. Eu precisei me calar. Mulher, existe tempo que a gente precisa falar, mas tem momentos que a gente precisa calar. E saber o momento que a gente tem que calar é muito importante. Às vezes a gente saber o momento que a gente tem que calar é mais importante do que a gente falar. E Deus enviou pessoas, graças a Deus, naquele dia para acalmar o coração do meu esposo pedindo para ressuscitar o nosso filho. E ele questionava, por que não eu, por que não eu? E aquilo me doeu, porque eu sei, não sei se alguém daqui de vocês na live já perdeu um filho, mas é uma dor que não tem como mensurar. Só que quando... Uma situação, Thelma, que você não esperava. Rafael não estava doentinho, Rafael não teve nenhum problema. Existiu causa da morte de Rafael, acho que foi morte súbita, né? Não teve explicação, não teve causa, né? Então, quando a gente está esperando alguma coisa, porque está num episódio ruim, agora o Senhor falou com você que faria coisas novas na sua cabeça, você deve ter se programado, se feito toda uma estrutura de coisas novas. Fala um pouquinho pra gente disso, porque isso é muito forte. O Senhor disse a você que faria coisas novas. E no outro dia você se depara com o episódio do Rafael falecido no bercinho. Conta um pouquinho do que foi isso para você, Thelma, esse momento. Eu vou classificar isso com uma frase que eu ouvi de uma pessoa que assim, minha amiga, e eu sei que ela falou isso com amor, mas eu sei que ela também não entendia. Ela falou assim uma frase para mim. Ela falou assim, Thelma, eu achei você tão serena no dia que você perdeu seu filho, você estava tão calma e eu fiquei me questionando. Eu entendi a fala dela, tá? Só que assim, eu quero justamente fazer esse link porque quando a gente tem uma palavra que nos acalenta da parte de Deus, a gente tem tranquilidade para a gente enfrentar a dor. E é por isso que é tão importante a gente estar conectado com a videira, que é Ele. E
Eu não estava calma, eu estava agitada, estava me perguntando várias coisas por dentro, mas eu estava passando serenidade para as pessoas. Eu não estava tranquila, mas eu precisava estar em equilíbrio para que a minha família não fosse destruída. Então, eu realmente tive essa questão da frase e eu falei assim, Senhor, eu não sei o que é de novo que o Senhor está fazendo, mas eu sei que o Senhor vai me mostrar de alguma forma. E como é que eu vim parar aqui em Dourados? Depois desse tempo, eu fiquei na casa da minha sogra e eu falei assim, Senhor, eu não suporto mais morar aqui na casa da minha sogra, tá muito difícil, estava muito doloroso para mim, Aline. Depois que eu perdi minha sogra, perdi meu filho, eu falei, eu não quero mais viver aqui. E eu não tinha, assim, aluguel era caro naquela época, né? Assim, não que hoje não seja, né? Mas para nossa condição financeira era muito difícil. Foi quando eu estava sentada no sofá da minha casa e veio para mim uma oportunidade de eu fazer um concurso. E interessante que, a nível nacional, só que eu poderia fazer na cidade do Rio de Janeiro. Sendo que o concurso era para trabalhar em Dourados. Não conhecia Dourados, não tinha noção nenhuma que existia Dourados, mas eu falei com meu esposo e Deus me deu uma palavra específica falando que eu iria para uma terra que emanaria leite e mel. E eu fiz o concurso, né, depois de estudar, meu marido me apoiou muito, precisou ficar com as crianças para eu poder estudar, estudei em casa, não fiz cursinho, não fiz nada. Mas eu já sabia, Aline, que eu ia fazer a prova e eu ia passar. E não deu outra. Eu fiz a prova, tive uma excelente classificação, graças a Deus, e Deus me trouxe aqui para Dourados, né, Mato Grosso do Sul, onde eu ainda estou residindo. E eu quero contar para vocês um caso, porque assim, o tema da live também é que amor é esse? E um dos motivos que Deus me mostrou essa questão da cura foi quando eu comecei a trabalhar no hospital aqui de Dourados. E eu fui para uma clínica cirúrgica e logo nesse período, o que aconteceu? Abriu uma ala de pessoas que sofreram aborto. E Thelma estava lá. Thelma que passou por essa história de perda. E eu quero contar para vocês, na semana, praticamente foi na primeira ou segunda semana que eu estava fazendo esse atendimento, chegou uma menina, uma mulher, né, casada, e ela abortou. E ela estava muito desesperada. Ela estava chorando, ela estava muito inquieta, e eu peguei e falei assim, eu posso conversar um pouquinho com você? Deus me direcionou, né? Porque Deus direciona as pessoas e Deus me direcionou àquela mulher. E eu falei assim, posso te contar um pouquinho do meu testemunho? E ela ali imediatamente começou a chorar, começou a se abrir. E ela, meu Deus, mas é porque eu esperava tanto, o quartinho do meu filho tá assim, tá pronto. E eu comecei a dar direções para ela que o Espírito Santo estava me dando. Eu sei que não era de mim. E eu falei, olha, você não vai fazer desse quartinho um quartinho de maldição. Que você faça desse quarto um lugar de oração. E você comece a adorar a Deus. Falei com ela, falei com o esposo dela. E ali, sabe, eu me movi em compaixão, porque eu já tinha passado por aquela dor e eu sabia a dor que ela estava passando. E um tempo depois, ela engravidou, teve filho, e depois ela veio me procurar e ela falou assim, Thelma, eu nunca conheci uma enfermeira que tenha sido tão pontual como você foi na minha vida. Você realmente fez a diferença, porque naquele dia, se você não tivesse ali, talvez o meu casamento teria acabado, por conta das minhas posturas. Então, eu falei, uau, tá aí um propósito na dor que eu senti.
E eu não sei a dor que às vezes você está sentindo, mas você já parou para pensar no propósito além dessa dor? A gente entende que porque muitos querem muitas coisas, né? A gente pede tantas coisas, a gente almeja tantas coisas, e só que a gente sabe que tudo tem um testemunho e tem um processo. O seu processo de perda, hoje você entende que com isso gera cura nas pessoas, está gerando, né? Deus disse que seria para milhares, não disse que seria para 10 ou 20. Tem gerado dia após dia cura em mulheres, até em homens que veem a situação que vocês passaram, né? E é uma realidade para a gente, é um ensinamento muito impactante. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo agora também, se você quiser, pode fazer perguntas aí, que a Thelma vai responder, já está liberado para você perguntar. Mas é tão forte isso que é sustentado dia após dia por esse amor, essa graça merecida que Thelma conhece, que é o Senhor. Tem trazido a ela todos os dias conforto quando ela fala desse testemunho, que a gente sabe, claro, ela sente um bebezinho, uma coisa linda, não planejado, mas bem aceito. E o que você que está nos assistindo, que irá nos assistir, pode usufruir de tudo isso, que você pode aproveitar de tudo isso que você tem ouvido. Uma pessoa que não planeja ter um outro bebê, mas que o Senhor a confia nas mãos dela por um tempo muito rápido, e que hoje Thelma vai falar agora um pouquinho para a gente do que Deus está fazendo, além disso que ela tem feito nos hospitais. A Thelma hoje criou um projeto assim, que é um projeto muito forte. Eu sei que quando ele já começou a atuar, porque ele já atua, né? Mais amor e menos dor, né, Thelma? Mas quando ele, assim, for para os 4 cantos da terra, você imagina, os 4 cantos da terra. Thelma, fala desse projeto aí, como que ele surgiu. Eu sei que, claro, através dessas dores, que isso não tem dúvida, mas como que surgiu Mais Amor e Menos Dor? Que você tem que entrar nesse projeto, você tem que saber desse projeto, que a Thelma está com esse projeto hoje porque ela entende que tem que ter mais amor e menos dor no mundo. Então fala aí, Thelma, pra gente. Bem, como eu estava falando sobre a questão de ter um propósito na dor. E eu, através da busca do autoconhecimento, por quê? Eu comecei a ver que se eu não tivesse uma estrutura emocional, eu não daria conta. E nós precisamos entender, mulheres, né, homens que estão aqui me assistindo, nós temos o nosso lado emocional, o nosso lado físico e o nosso lado espiritual também. Porém, quando a gente não dá importância à parte emocional, a gente padece, né? E esse projeto Mais Amor, Menos Dor, ele foi através de busca do autoconhecimento mesmo, eu querendo buscar a cura para mim. E quando eu comecei a observar, através de pessoas que eu acompanho, né, mulheres, comecei a fazer um apanhado e ver as dores mais comuns, né? Rejeição. Meu esposo acompanha alguns rapazes também que já passaram por problemas com paternidade, né? Então eu comecei a destrinchar algumas dores. E comecei a fazer o quê? Vídeos aumentando um pouquinho o olhar para o amor, para diminuir um pouquinho a ótica da dor, tá? Então o projeto, ele está caminhando, na verdade, mas ele tem o objetivo disso mesmo, de fazer as pessoas enxergarem o outro com mais amor. E isso vai começar a acontecer quando? Quando eu começar a me amar. Todo o processo de cura, é importante a gente entender que primeiro a cura começa em nós, para que a gente possa transbordar a cura para o outro. Não tem como eu amar o outro, me doar,
sendo que eu não me amo. Então, a autoestima também é um dos tópicos que eu abordo também dentro do projeto, né? Depois disso, eu fiz uma pós-inteligência emocional para que eu também pudesse me aprimorar nesse sentido. E alguém perguntou aqui, peraí, Thelma, a Sheila, né? Como foi confiar em Deus e deixar sua dor de lado? Então, na verdade, Sheila, a gente não deixa a nossa dor de lado. Na verdade, às vezes a dor acaba nos acompanhando, mas ela fica ali incubadinha, né? E às vezes, num momento como esse, dói. Às vezes dói um pouco, né? Mas só que assim, não é aquilo que vai, digamos assim, me gerar um problema. Né? Às vezes, quando a gente se lembra, é que nem quando a gente precisa pedir perdão, a gente precisa perdoar alguém. A gente não tem a amnésia, a gente não se esquece, né? Mas a gente tem aquele filtro que a gente precisa amar mais as pessoas, a gente precisa liberar o perdão, porque o perdão ele é bom para mim. Então, eu precisei me conectar muito com Deus, na verdade, para que essa dor fosse o quê? Diminuindo dia após dia. Não que ela sumiu. Quando eu lembro do fato, isso dói dentro de mim, eu sou mãe, né? Eu tenho 3 filhos. E às vezes agora eles pararam de falar. Mas antigamente, vira e volta, eles falavam assim: poxa, mãe, se o Rafael tivesse aqui, né? Poxa, mãe, isso aqui. Poxa, cadê? Como que o Rafael, né? Onde está? Então, assim, isso dói. Mas quando a gente entende que Deus é amor e que a gente está abaixo desse amor e a gente recebe as direções desse amor, nossa, a gente começa a viver uma vida não para se doar para o outro, mas a gente transborda aquilo que a gente tem dentro de nós. E é justamente isso que eu estou fazendo. Né? Quando a gente tem realmente essa conexão com Deus, Deus começa a nos direcionar. Às vezes a tristeza vem, mas Deus ele vem com o bálsamo dele sobre a nossa vida. E o nosso coração vai ficando o quê? Aliviado. Porque ele é o próprio bálsamo. Né? Então eu não sou a cura para ninguém, mas através dele que bota o bálsamo em cima de mim, eu posso transbordar cura para outras pessoas. Amém? Muito forte, né? Entender e saber e se permitir ser totalmente cuidado por Deus, né? Tratada por Deus, depender de Deus para que o dia após dia, passando o tempo, a sua dor não vai, ela vai ser só amenizada, ela vai continuar lá, mas ela vai estar, o Senhor é aquele que traz cura para a nossa dor e ameniza e faz com que através da nossa dor a gente consiga da dor fazer, né, um testemunho para a glória do Senhor. E está me trazendo na memória também, Thelma, que também passando por alguns episódios ruins no início desse ano, eu resolvi fazer psicanálise clínica no Instituto Fazendo a Diferença com Ângela Cirino. E muita gente, a gente, eu falei isso, eu falei com meu esposo, falei, olha, eu vou iniciar a fazer esse psicanálise porque eu preciso me entender. Porque para eu entender vidas, e eu já lido com vidas há muito tempo, eu preciso me entender e saber o porquê que as pessoas têm algumas atitudes, o porquê que as pessoas têm muitos transtornos. E olha, não tem sido fácil. Eu coloco lá, a Ângela sempre fala, né, a pastora Ângela Cirino, olha, vai ter um momento que vai parecer que você vai surtar. Porque para você entender o que se passa na cabeça das pessoas, olha, tem que ter muito amor. Tem que querer muito entender o ser humano. E a sua história é uma história que impacta muitas vidas, que traz, assim, um ensinamento para nós muito forte. Talvez pessoas que estão atendendo agora, estão conectadas agora e que vão assistir essa live depois, vai ficar, não pode mais ficar com uma interrogação na sua cabeça de tentar entender como que é só esse Deus que faz isso.
Porque realmente, se nós, nossa carne, carnalmente falando, procurarmos entender a situação da Thelma, sem entender quem é Deus, você desassocia Deus, você não vai conseguir entender. Porque ninguém quer perder nada. Principalmente um anjo que acabou de entrar, né, Thelma, na vida. Exatamente. Mas hoje, com o amor de Deus, é isso que Thelma tem feito na vida de muita gente. Na minha, quando eu participei disso tudo, quando eu soube na época, eu falei, meu Deus, a gente não tem problemas que são muito pequenininhos aos olhos de alguns. Depois, quando ela me chamou para fazer parte ali do grupo, né, mais amor, menos dor, eu fiquei pensando um bom tempo. Eu falei, mais amor e menos dor. Ela teve dor e ela está querendo ter mais amor para diminuir a dor. Olha, não tem explicação para isso. A explicação disso quer dizer, tem explicação para isso. Não tem explicação para quem não conhece esse Deus, mas para quem conhece esse Deus, isso é Deus. Deus quem cura as feridas, Deus quem apaga o passado, Deus que faz coisas novas. Agora eu pergunto para você, porque Thelma vai deixar uma mensagem te incentivando, porque eu tenho certeza que o Senhor já colocou essa mensagem no coração dela, mas eu deixo uma pergunta para você. O que te pode te fazer entender e te afastar desse Deus tão maravilhoso? Você não conhece esse Deus, aprenda com o testemunho da Thelma. É preciso conhecer Ele, é preciso se aproximar dele, porque as dores que a vida nos causa, nos proporciona, às vezes tem uma intensidade muito grande, mas quem pode fazer gerar cura em você através dessa dor é o Espírito Santo de Deus. Amém. Morreu na cruz do Calvário Jesus Cristo e deixou o Espírito dele e retornou ao Pai. E daqui a algum tempo vai vir buscar uma igreja. Então pensa muito bem, para viver e passar por cima de situações, de coisas que a gente vive nesse mundo, só tendo esse Deus para poder nos alicerçar, para poder nós nos alicerçarmos nele. Porque é como Sheila perguntou, a Thelma respondeu, não é que é Deus que tem amenizado, é Deus quem tem feito. E eu sei que muitas pessoas que devem ouvir Thelma hoje, que perderam filhos, que também sofreram grandes traumas, conseguem enxergar na face da Thelma um brilho que fica com uma interrogação de onde que é, como que é. E a Thelma, com toda a sabedoria de Deus, vai lá e fala, esse é Deus. Senta aqui que eu vou conversar, vamos falar. E hoje também pela manhã, Thelma, antes de você deixar uma mensagem para cada um de nós, eu pude me deparar com a minha situação também, porque nós também perdemos o nosso irmão. Minha mãe perdeu o filho e a gente tentando gerar amor em alguém. Meu irmão se deixou levar e por uma pessoa que a gente cuidou, que a gente abraçou, meu irmão se foi. E hoje a gente perdoou aquele que fez essa atrocidade, perdoou aquele que a gente cuidou e que não correspondeu. E porque nós seríamos hoje pastoras, cuidar de vidas. Talvez muitas pessoas não entendem isso. São pastores, para quê? Porque através da dor que nós sentimos há alguns anos atrás, hoje nós estamos procurando criarmos vida, confiarmos, ainda acreditarmos em vidas. Você perdeu a sua esperança porque você perdeu alguma coisa, entenda que com essa dor que a Thelma teve, que nós tivemos, que hoje também é amenizada pelo Senhor, Deus quer trazer vida na sua vida. Então não deixe de acreditar que as pessoas têm jeito, as pessoas têm jeito. Não deixe de acreditar que seus problemas não têm solução. Seus problemas têm solução. Basta você entender que esse amor que a gente conhece, que a gente tem buscado, só se encontra em Jesus. Então, Thelma, é um enorme prazer, é uma enorme gratidão que eu tenho ao Dr. Edson e a Deus por conhecer você através desse episódio, que no início não entendendo, e hoje a gente tem
uma amizade. Thelma tem uma conexão muito forte. Thelma está do outro lado, muito longe daqui. E quando eu preciso, é uma mentora que me mentoria, que fala do amor assim com uma tranquilidade. Quando a Thelma precisa de uma oração, ela sabe que ela pode confiar, não na Aline, não, mas no Deus que eu sirvo. E é um presente, você é um presente para mim, e agora vai continuar sendo, porque eu sei que você já proclama o nome de Jesus, mas já através não só dessa live, mas você vai fazer ainda muita coisa aí pela frente, muita. Você, o seu esposo, que eu já conheci também, os seus filhinhos, vai trazer mais cura. O mundo precisa de entender que mais amor e menos dor. Menos dor. Isso. Fica Amém. a palavra, Thelma, e fica a minha gratidão aí pela sua simplicidade, pela sua disponibilidade de deixar a sua família por um tempo e de falar desse amor aqui pra gente. Ai, eu estou muito honrada, gente. Eu estou sentindo uma atmosfera tão maravilhosa, sinceramente, sabe? Eu estou sentindo aqui. Na minha casa, gente, assim, todos que estão aqui, eu acredito que a gente está conectado de verdade, né? E acredito que Deus vai fazer algo na sua vida. Eu quero deixar uma palavra, né? Que a Aline até me perguntou, tem alguma palavra que fale ao seu coração? Eu vou deixar aqui, ó, Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te espantes. Às vezes, no momento da tribulação, às vezes ali no momento do desconforto, da dor, a gente realmente tem a tendência a se espantar, a rejeitar e às vezes até mesmo se esconder do processo. Mas nós precisamos passar pelo processo. Hoje em dia, graças a Deus, Deus tem feito algumas coisas na minha vida, né? Estou para mudar de estado, né? Você que está aqui esteja orando também por mim, pela minha família, mas eu precisei passar por um processo. E esse processo não foi fácil. A Aline, como pastora, também passa por processos. E eu quero falar para você, não negligencie nem fuja dos processos de Deus na tua vida. Porque às vezes só está faltando isso, meu irmão, minha irmã. Você realmente aceitar e entender que existe um processo para você passar. Às vezes é fácil a gente olhar para a vida de uma outra irmã, de um outro irmão. As redes sociais hoje estão tão assim, teoricamente vendendo uma vida perfeita, que se a gente for ficar se conectando, eu hoje em dia eu não fico mais em rede social, né? Às vezes eu lanço algumas coisas, eu faço vídeo, né? Publicação para edificar, mas eu evito de ficar ali assistindo, porque às vezes a gente olha por filtro do outro, só que a gente não sabe o que o outro passa. A gente vê uma foto bonita, a gente pensa que a vida do outro é melhor. Só que a gente se esquece de vivenciar os nossos próprios processos. Então eu quero desafiar você, ser forte e corajoso. Aquilo que você tem que passar, ninguém vai passar por você. Então se levanta e lembre-se que Deus é contigo. Lembre-se daquilo que eu falei lá da minha sogra, que Deus mandou dar um abraço nela. Às vezes é um perdão que você precisa liberar. E às vezes isso tem prendido o teu processo. Porque às vezes você está preso no passado, sendo que Deus tem um futuro maravilhoso para te dar. Ser forte e corajoso, se esforce. Conforme foi com Josué, tá? Então essa é a minha palavra para o teu coração e que você possa ser agraciado pelo Senhor durante toda essa semana, que a tua casa possa ser alcançada pela graça do Senhor e que você reconheça que você é feitura de Deus, você é filho de Deus e Ele é amor. E se Ele é amor, nós somos o amor aqui na Terra, né? Eu quero finalizar aí com o bordão do nosso projeto, né? E bora falar de amor. Falar sobre ele. E bora falar de amor, que engrandece a nossa alma e alivia a nossa dor. Dele, Thelma. Fala aí. Tá. Eu tenho no Instagram, que tá lá, Mais Amor, Menos Dor, blog.
Nele eu publico alguns vídeos, né? Os últimos que eu postei foi falando sobre autoestima. Eu declaro aqui, Aline, né, aqui na frente de todo mundo, que eu também preciso me posicionar e colocar mais vídeo para vocês, mas isso também vai ser um incentivo, né? E eu quero fazer alguns encontros presenciais, né? Eu sei que agora, no momento que eu estou de transição, né, não vai acontecer, mas daqui um pouquinho para frente eu quero fazer alguns encontros presenciais, eu quero treinar algumas mulheres para poder fazer parte do projeto, né? E assim, é um projeto que está caminhando, e eu quero contar também com a tua oração sobre esse projeto Mais Amor, Menos Dor. Amém? Muito bom, Thelma. Fica aí para você, mulher, que já até sofreu algumas coisas, algumas perdas, algumas situações muito difíceis que você não sabe como vencer ou já venceu. Se conecta com Thelma, procura Thelma lá o projeto, conversa, pergunta no que você pode ser útil. Não estamos mais em tempo de ficarmos tentando entender nada. Precisamos agora agirmos, precisamos agora seguirmos em frente. Amanhã nós estaremos, Thelma, ao vivo com a nossa amada Gimar. Gimar tem um testemunho muito forte. Assim como foi o da missionária, assim como foi agora o da Thelma, Gimar tem um testemunho muito forte. De cura, de perda. Então você não perca de estar aqui conosco amanhã, às 20 horas. Amanhã, quarta-feira, temos culto, mas nós faremos a live mais rápido. Eu acredito que de 7h30 até 8 horas a gente termine rapidinho a live para estar no culto, lá no culto de libertação, de Operando Deus Quem Impedirá, Isaías 43 na nossa igreja. Então, estejam orando por nós, estejam pedindo ao Senhor por esse ministério aí novo, de trazer testemunhos profundos para poder alimentar e curar vidas. Então, fica o agradecimento da Igreja Missionária Viva, dos amigos, Thelma, para a sua família, para essa nova transição, essa nova mudança que vai ser bênção. Espero poder viajar para poder ir um dia e te visitar. E você também, se vier no Rio, porque dessa vez, por mudanças também, eu não recebi você aqui em casa. Mas vai acontecer, tudo no tempo certo. Então, sim, Deus abençoe e continue te honrando, te abençoando, te prosperando poderosamente, Thelma, que as promessas do Senhor todas possam se cumprir, se realizar na sua família, na sua vida. Ainda tem muita coisa por aí, ainda tem muitas bênçãos do Senhor, muitas promessas a serem realizadas. Confia, porque o Senhor é com você. E você que está aí agora, feche os seus olhos aonde você estiver e ora ao Senhor conosco. Peça ao Senhor que nesse momento venha, assim como cuidou e tem cuidado das dores de Thelma, venha cuidar das suas também, que a sua dor gere cura. Seja lá onde você esteja sentindo dor, que nesse momento você receba a palavra de fé na sua vida, que o Senhor Jesus faça gerar nesse momento difícil cura para muitas, muitas e muitas vidas, que você venha ser referência, que você venha ter propriedade para dizer foi o Senhor que fez, foi o Senhor que libertou, foi o Senhor que transformou, foi o Senhor que cuidou. E assim o Senhor te abençoe e te guarde nessa noite. E que você faça desse vídeo, não um vídeo para ficar mais um armazenado no seu telefone, mas um vídeo que você possa enviar para as nações, enviar para multidões de pessoas. E assim edificará e vai trazer cura a muitas pessoas. Que o Senhor Jesus abençoe a cada vida que está conosco, que estará assistindo depois. E em nome de Jesus Cristo, deixo a minha gratidão, um shalom para todo mundo. Thelma, muito obrigada. Cada um que participou aí, muito obrigada. Se quiserem depois mandar lá no Instagram perguntas, a Thelma vai estar respondendo. Que Deus abençoe. Fala mais alguma coisa? Pode falar, Thelma. Só rapidinho, tá? Que enquanto a Aline estava orando, alguém entre nós, eu não sei, alguém que vai assistir essa live, você sente muitas dores, tá? E não é sobre dor física, é um perdão que você precisa liberar, que você ainda não liberou, viu?
E isso está te prendendo, e isso está gerando, está somatizando no teu corpo. Mas não é físico, é um perdão que você precisa liberar. Então, que o Espírito Santo possa germinar essa semente no coração a quem precisa ser enviado, em nome de Jesus. E que você possa orar, liberando essa pessoa que te magoou, em nome de Jesus, tá? Qualquer coisa também, estou à disposição, pode me procurar. Amém? Muito importante isso, que você receba essa mensagem do Senhor aí e que perdoe, porque é a chave para muitas coisas. Deus abençoe, Amém. obrigado por todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Beijo.